E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de um anime mais voltado para o público adulto, Black Lagoon, produzido pelo estúdio Madhouse. Ele traz uma história eletrizante sobre um grupo de mercenários e piratas que fazem transporte de cargas no sudeste da Ásia. Esse grupo é conhecido como Lagoon Company, e eles atuam com todo tipo de trabalho perigoso, desde contrabando até missões arriscadas para máfias e organizações criminosas. A base deles fica na cidade fictícia de Roanapur, na Tailândia. Roanapur é uma cidade dominada por traficantes, bandidos e máfias. Lá, tanto crimes quanto encontrar coisas roubadas para comprar é algo comum. Até a própria polícia da cidade é corrupta, colaborando com as máfias locais e muitas vezes se aproveitando da situação para roubar carros de criminosos. O personagem principal é o Rock, que antes trabalhava como empregado de uma grande empresa no Japão. Só que ele acaba sendo sequestrado pela Lagoon Company. O mais chocante é que os próprios chefes da companhia em que ele trabalhava não ligaram para isso. Na verdade, eles até revelam que faziam negócios obscuros e forjaram a morte do Rock por causa de um disco criptografado que foi parar nas mãos da Lagoon Company. Diante disso, Rock percebe que foi descartado pela sua antiga vida e acaba ficando com um grupo de mercenários. E aí, você no lugar do Rock ficaria com os mercenários ou tentaria voltar para a vida normal? Comenta aí. E é nesse ponto que dá para pensar que ele pode ter sofrido uma espécie de síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe, essa síndrome é uma reação psicológica em que a vítima de um sequestro ou cárcere começa a criar laços emocionais, de confiança ou até afeto pelo agressor. Isso acontece como um mecanismo de sobrevivência, porque a vítima, sob estresse intenso, busca segurança justamente na pessoa que a ameaça. Rock não é lutador, mas é excelente negociador e tradutor, além de ser responsável pela contabilidade da Lagoon Company. Ele também fica chocado com os métodos da Heavy, que não mede esforços e violência para atingir seus objetivos. Ele mantém sempre aquela imagem de ex-salaryman japonês, pele clara, cabelo preto, olhos castanhos e sempre usando gravata, camisa social e sapatos, o que acaba chamando atenção no meio do caos de Roanapur. Mesmo assim, ele prefere se manter assim, em vez de adotar o estilo mais despojado que a Heavy tenta empurrar nele, como a famosa camisa havaiana. Rock é pacifista, mas muito inteligente, sendo capaz de criar planos arriscados, que mudam o rumo da história. Ele fala várias línguas, tem experiência em negócios e já trabalhou com geologia e química. Com o tempo, mesmo não pegando em armas, ele acaba se tornando uma das peças mais importantes da Lagoon Company, justamente por suas habilidades de diplomacia e pensamento estratégico. Agora, falando da Heavy, ela é uma das personagens mais marcantes da série. Uma mulher chinesa americana, de pele bronzeada, cabelo vinho preso em rabo de cavalo e um físico forte. Ela é agressiva, sarcástica, violenta, impulsiva e extremamente habilidosa com armas. Conhecida pelo apelido de Two Hands por usar duas pistolas ao mesmo tempo. Heavy não é a típica protagonista feminina, fofa e perfeita. Muito pelo contrário, ela é durona, cheia de cicatrizes emocionais e prefere ser respeitada como alguém perigosa e forte, e não como uma figura sexual dentro do grupo. E é justamente aí que entra um ponto importante da história, a relação entre ela e o Rock. Logo que ele entra na Lagoon Company, rolam discussões intensas entre os dois, porque Rock, vindo de uma vida normal no Japão, tenta trazer um olhar mais humano e ético para situações em que a Heavy só pensa em dinheiro e sobrevivência. Tem até um momento marcante em que eles brigam de verdade, trocando palavras duras. Rock chega a repreender Heavy por querer roubar tesouros que encontram, mostrando que ele não aceita qualquer tipo de crime, enquanto ela reage com raiva, deixando claro que não quer ser vista como um objeto ou alguém vendável dentro do grupo. Esse conflito entre os dois é um dos pontos mais fortes do anime. E você fica mais do lado do Rock ou da Heavy nessa discussão? Ela usa a violência como válvula de escape para os traumas que viveu na infância. Isso a deixou obcecada por poder e dinheiro, o que explica seu jeito materialista e agressivo. Mas, ao mesmo tempo, ao lado de Rock, ela começa a questionar quem realmente é, mesmo que de forma bem conflituosa. Essa dinâmica entre eles é uma das coisas mais interessantes da trama. Já o Dutch é o líder da Lagoon Company. Ele é um ex-militar americano, calmo, estratégico e sempre focado em manter a equipe unida. Não entra em ação o tempo todo, mas quando precisa, mostra que é um excelente combatente. Dutch tem respeito até das outras máfias de Roanapur e funciona como a voz da razão no grupo. E por fim temos o Benny, o hacker e mecânico da equipe. Ele é judeu-americano,
tranquilo, especialista em computadores, veículos e tecnologia. Foi salvo pela Heavy no passado. Desde então trabalha na Lagoon Company. Diferentemente do Rock, ele já se acostumou com o lado sombrio da vida em Roanapur, mas mesmo assim mantém uma postura mais leve e realista. O que torna Black Lagoon tão especial é que não existem superpoderes, magia ou heróis perfeitos. Aqui, todos os personagens vivem na linha cinza da moralidade. Eles têm medo, excitam em algumas missões e muitas vezes precisam conviver com a ideia de que podem morrer a qualquer momento. Isso dá um tom mais realista e maduro para a história. Uma cena icônica, por exemplo, é quando o grupo usa um barco para lançar um torpedo em um helicóptero. E isso tudo ainda na época em que o Rock era refém. O nível de detalhe e a intensidade dessa cena mostram bem a qualidade do anime. Curte cenas de ação insanas assim? Então já deixa o like no vídeo porque tem muito mais análise de anime nesse estilo vindo aí. Falando das máfias de Roanapur, vale destacar o Hotel Moscou, formado por ex-militares russos que lutaram na guerra do Afeganistão. Eles são extremamente violentos e respeitados, buscando manter uma coexistência com outras máfias, mas sempre prontos para mostrar sua força. Só que em certo ponto da história, membros de várias máfias começam a ser mortos em Roanapur, e uma recompensa de $50 mil é colocada na cabeça dos responsáveis. Isso gera uma verdadeira caçada na cidade, com caçadores de recompensa e criminosos se unindo. Até mesmo a Heavy entra de cabeça nessa confusão. Mas será que esse equilíbrio entre as facções de Roanapur vai ruir? E como a Black Lagoon vai lidar com isso? Black Lagoon é um anime de ação eletrizante, cheio de dilemas morais, personagens complexos e um clima sombrio, que prende a atenção do início ao fim. Se você procura um anime sem poderes mágicos, mas com muita bala, explosão, intriga e personagens marcantes, vale demais assistir. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curte histórias pesadas, cheias de ação e reflexões sobre moralidade, não pode deixar de assistir Black Lagoon. Já assistiu? O que você acha de Rock e da Heavy? Conta aí nos comentários e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!